Olá, Vascaíno! Helder Flore falando, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Helder. Hoje é dia de clássico, Vasco e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Bora falar de Vasco! Mas antes de começar a falar de Vasco, já está inscrito no canal? Ainda não? Então vai lá na frente agora, se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo também, ativa o sininho assim você vai saber sempre quando tem vídeo novo. Bora bombar o canal, fazer o canal crescer para ter mais e mais e mais vídeos sempre falando do Vascão. Vasco e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. É o clássico dos desesperados. Dois times estão lá embaixo lutando contra a zona do rebaixamento. É o Botafogo mais desesperado que o Vasco. O Botafogo já praticamente entregue. Mas o Vasco também no sufoco nos últimos jogos. No último jogo, né, conseguiu ali um empate, saiu da zona do rebaixamento, mas ainda está ali pertinho, muito no limite. O Vasco é o 16º colocado do campeonato com 29 pontos. O Botafogo está enterrado na zona do rebaixamento. É o 19º penúltimo colocado com apenas 23 pontos. E olha que a gente tem ainda um jogo a menos do que eles. Aquele jogo ainda lá da primeira rodada contra o Palmeiras que até hoje não foi realizado. Né? Vitórias, o Vasco ganhou 7 jogos nesse campeonato, enquanto o Botafogo só ganhou 4. Em mais de 25 jogos eles só ganharam 4 partidas. Curioso que no número de gols a favor e gols contra não está tanta diferença assim. O Vasco ele marcou 26 gols, é um dos piores ataques do campeonato, mas o Botafogo conseguiu marcar ainda menos, marcou apenas 25 gols, um golzinho a menos. Né? Em termos de gols sofridos, o Botafogo sofreu mais do que o Vasco, mas também não foi tanta diferença assim. O Vasco sofreu 39 gols, enquanto o Botafogo sofreu 41 gols. Né? Olhar o retrospecto recente dos últimos 5 jogos, o Vasco ele teve 2 derrotas, 2 empates e uma única vitória, aquela lá contra o Santos, aquele gol do Carlinhos, cruzamento do Léo Matos. Já o Botafogo, nos últimos 5 jogos, eles perderam 4 e só ganharam 1 contra o Coritiba, que é o último colocado do campeonato, num confronto ali de afogados. O Botafogo conseguiu essa vitória que acabou impedindo que o Botafogo fosse o último colocado do campeonato, ficou como penúltimo. Né? Vasco e Botafogo já se enfrentaram nesse campeonato brasileiro. Lá no primeiro turno, na 10ª rodada, no Engenhão, o Vasco ganhou o jogo por 3-2. Né? Gol de Ribamar, Germancana, aquele gol, aquele passe lindo do Benítez, e Igor Catatal. Esse jogo ele precedeu aqueles jogos contra o Botafogo também pela Copa do Brasil, que o Vasco acabou sendo eliminado. E esse jogo ele abriu meio que um portão das trevas para o Vasco. Né? Além da eliminação na Copa do Brasil, essa foi a última vitória do Vasco no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Esse jogo ele marcou uma virada de chave do Vasco, que ele vinha bem, vinha pontuando, ocupando as primeiras colocações do campeonato. E a partir daí caiu vertiginosamente até parar lá embaixo na zona do rebaixamento. Esse jogo foi o último jogo da era vitoriosa do ramonismo. Né? Depois a gente teve o Ramon que demitido, aí teve o Gracelli que perdeu todos os jogos. O Ricardo Sapinto entrou, já foi demitido de novo e a gente voltou agora a enfrentar o Botafogo. Eu espero que agora o efeito seja o contrário, né? Que o Vasco ganhe amanhã, mas a partir daí ele abre um horizonte positivo, já que o primeiro jogo ele abriu. Depois daquele jogo o Vasco entrou num abismo terrível, que agora seja o contrário, que o Vasco vença esse jogo e clareie toda uma situação positiva até o final do campeonato para a gente afastar de vez o perigo dessa zona do rebaixamento. Vasco e Botafogo é chamado de clássico da amizade, pela amizade das torcidas. As torcidas se dão bem, não tem histórico de confrontos entre as torcidas fora de campo. Né? Se fora de campo tem esse relacionamento tão bom, esse clima de amizade, dentro de campo que se vê é um verdadeiro espancamento, né? Uma surra total. O Vasco tem um número de vitórias absurdamente superior ao Botafogo, é a maior diferença entre os clássicos cariocas. Eu peguei aqui o número, foram 296 jogos, com 125 vitórias do Vasco, 91 empates e apenas 80 derrotas. Então o Vasco tem mais de 40 vitórias na frente do Botafogo. Além disso, o Vasco detém praticamente todos os recordes desse clássico. Né? O maior artilheiro do clássico é o Roberto Dinamite, com 25 gols. A maior goleada do clássico também é do Vasco. Vasco 7-0 no Botafogo. Aquela goleada lá do ano de 2001, aquele ano que o Vasco goleou todo mundo, goleou São Paulo, Guarani, bateu o recorde de vitórias na Libertadores. E também teve essa goleada impiedosa de 7-0 com o show lá do Romário em cima do Botafogo. No Campeonato Brasileiro também é uma vantagem estrondosa. Né? O Vasco ganhou
Foram 50 jogos com 21 vitórias do Vasco e apenas 13 derrotas. A maior série invicta também é do Vasco. Foram 19 jogos sem perder do Botafogo lá entre 1976 e 1981. E falando especificamente de São Januário, que vai ser o jogo de hoje, o Vasco também tem uma vantagem absurda. Foram 20 vitórias do Vasco em São Januário contra apenas 13 derrotas. Se o retrospecto histórico é maravilhoso para a gente, para o Vasco, uma vantagem incrível para os vascaínos, né? Se você olhar apenas os últimos 10 jogos, essa vantagem já cai um pouco. Na verdade, nos últimos 10 jogos, o retrospecto foi até ruim para o Vasco. O Vasco perdeu nos últimos 10 jogos 5 jogos, foram 5 derrotas e apenas 2 vitórias, com 3 empates. Então está na hora de a gente voltar a vencer e colocar esse retrospecto de novo, historicamente, como ele sempre foi, com uma superioridade incrível do Vasco, e além da vitória em si, em clássico, que é sempre bom, escapar, abrir vantagem e ficar longe dessa zona de rebaixamento, que aí agora é a prioridade absoluta de qualquer vascaíno. E como que o Botafogo vem para o clássico? Vou falar um pouquinho do adversário aqui. O Botafogo tem 3 jogadores que não vão atuar porque foram suspensos, então vão desfalcar o Botafogo nesse jogo, que é o Marcelo Bevenuto, né, o zagueiro, o Matheus Babi, atacante, e o Caio Alexandre. Então o Botafogo deve entrar a campo, a escalação especulada, com Diego Cavalieri, Kevin, Canu, Rafael Foster e Vitor Luiz. No meio campo seria Zé Wellison, Cícero, Bruno Nazário. E no ataque, Calu, Pedro Raul e Varley. É um time limitado, muito fraco, mas que sempre a gente tem que tomar cuidado, porque clássico é clássico. Já o Vasco tem um desfalque apenas. Léo Matos, suspenso, tomou cartão amarelo contra o Atlético Goianiense, não joga. Há aí uma certa dúvida de qual será a escalação que o Luxemburgo deve mandar a campo. Eu acho que o mais lógico, o mais provável é fazer uma substituição simples, colocar um lateral por outro, então colocar o Caio Tenório em campo e jogar com o Fernando Miguel, Caio Tenório, o Erley, Leandro Castan e Henrique. No meio campo com Bruno Gomes, Juninho, Léo Gil. E no ataque, Pikachu, Thales Magno e Cano. Mesmo time do jogo contra o Atlético Goianiense, apenas com Caio Tenório entrando no lugar do Léo Matos. Tem uma outras possibilidades, talvez dele colocar o Pikachu na lateral direita e ali colocaria o Gabriel Peck como atacante por aquele lado. É uma possibilidade também. Uma outra possibilidade, acho que mais remota, é descer o Pikachu para a lateral, mas colocar o Vinícius ou o Igor Catatal como atacante. Ou então colocar o Carlinhos e mudar o esquema, jogar com 4 no meio de campo. Acho mais improvável, então acredito realmente que o Caio Tenório seja titular e o Vasco vai com esse time praticamente igual ao time da boa estreia, dá para considerar uma boa estreia do Luxemburgo contra o Atlético Goianiense. Acho que o Vasco leva uma vantagem grande no confronto de hoje. O Vasco ele tem um time superior tecnicamente. O Botafogo é um dos poucos times do campeonato que não oferece perigo técnico ao Vasco. O Botafogo ele tem um meio de campo muito lento, que marca muito mal, tem muito pouca dinâmica. Então eu acho que o Vasco tem uma possibilidade grande de se criar ali. Ainda mais que esse meio de campo do Vasco apresentou muita qualidade de marcação e também saída de jogo ali contra o Atlético Goianiense, principalmente no primeiro tempo. Então acho que o Vasco tem uma grande possibilidade de dominar aquele setor de meio de campo. Tem essa questão física que preocupa um pouco, né? O Vasco ele mostrou muito cansaço no segundo tempo contra o Atlético Goianiense. Isso é uma coisa que não pode acontecer, não pode se repetir de novo contra o Botafogo. Então acho que essa intensidade no meio de campo, se o Vasco conseguir manter um ritmo físico alto ali durante o jogo, é uma vantagem que o Vasco deve ter. O jogo é à noite, o calor mais baixo, né? Então isso é bom para o Vasco que jogou quinta-feira. Enfrentar uma temperatura mais baixa pode ser bom para recuperar o time. O que me preocupa só é a bola aérea, né? O Botafogo ele perdeu 2 cabeceadores, né? O Marcelo Bevenuto e o Matheus Babi não jogando, é um ponto positivo para o Vasco. O Vasco é um time que tem dificuldade na bola aérea porque ele não tem um time alto. Na verdade, o time que vai entrar em campo amanhã, você só tem 2 jogadores altos, que é o Leandro Castan e o Erley. Um terceiro jogador que é alto e importantíssimo na bola aérea é justamente o Léo Matos, que não vai jogar. Essa é uma preocupação em relação ao Caio Tenório, que justamente uma das deficiências dele é a bola aérea, até pela baixa estatura. Mas não só por isso, ele tem dificuldade de se posicionar bem ali por esse setor. O Botafogo ele tem jogadores altos, principalmente o Pedro Raul, mesmo sem jogar o Matheus Babi. Há um perigo nessa bola aérea, então essa é uma questão que eu acho que o Vasco tem que tomar muito cuidado, porque por aí pode ser a grande arma
do adversário. Esse jogo é um clássico. O Botafogo vem mal, vem muito mal. Parece que já se entregou, parece que já não acredita mais que pode escapar. Porém, o jogo é jogo. Dentro de campo tudo pode mudar. Esse é um jogo que o Vasco é superior, mas tem que levar a sério. Tem que entrar em campo, suar a última gota de suor. Como o próprio Luxemburgo diz, acreditar na história do Vasco, colocar a história do Vasco, peso em campo, deixar tudo, se entregar e jogar no máximo, no limite extremo. O Vasco é superior, mas para ganhar tem que fazer por merecer dentro de campo. Só papel não ganha, só história não ganha. Se não fizer por merecer, acaba, mesmo com um Botafogo time inferior, acaba trazendo problemas. Não dá para considerar um empate um bom resultado do jogo. Claro que circunstância é circunstância, a gente nunca sabe o que pode acontecer na partida e às vezes numa circunstância muito difícil você pode até se agarrar no empate, que é melhor do que perder. Porém, de começo a tentativa tem que ser ganhar. Fazer esses 3 pontos, a gente já enfrentou, a gente vai ter agora uns jogos um pouco mais tranquilos nesse período pequeno, curto de tabela do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que aproveitar para pontuar. Não pode deixar para depois, porque depois a gente vai começar a enfrentar adversários mais pesados, mais difíceis, e aí o desespero pode voltar a tomar conta, né? O Vasco não pode, ele tem que tentar aproveitar essa margem agora para pontuar, escapar dessa zona aí maldita, tentar alcançar outros times, tentar colocar mais times ali entre o Vasco e a zona de rebaixamento para poder justamente dar um refresco, dar um fôlego maior. E se puder matar de vez o Botafogo, ótimo, porque é um time a menos para disputar essa vaga aí contra a gente. Então tem que entrar com tudo, tem que entrar com a faca nos dentes, com sangue nos olhos, para ganhar esse jogo de 0-0 que seja, de qualquer maneira, jogando bem ou mal, mas amanhã tem que trazer, amanhã não, hoje, né? Tem que trazer esses 3 pontos para São Januário, para a tabela e começar aí sim a respirar um pouco mais aliviado. Dá para fazer, o time do Vasco é melhor, tem tudo para fazer, tem essa oportunidade e não tem como deixar passar, tem que ganhar. Bom, o que eu espero desse jogo de hoje? Eu acho que o Vasco tem tudo para ter um domínio técnico no meio de campo. O Vasco tem mais qualidade por ali. E eu acho até que marca melhor também que o Botafogo. O time do Botafogo até tenta tocar a bola dentro daquela filosofia lá do barroquismo, né? Mas acaba que é um time pesado, lento, toca a bola de maneira muito burocrática. Então acho que o Vasco vai ser mais dinâmico amanhã, vai ter o controle de meio de campo e vai ter até o domínio da partida, principalmente no primeiro tempo. A expectativa é traduzir esse domínio em gols. Quando o Atlético Goianiense, o Vasco também teve domínio no primeiro tempo, não traduziu em gols e acabou passando sufoco no final do jogo. Então amanhã ter o domínio da partida, sim, somos melhores, então domina a partida, mas tem que traduzir em gols. Meu medo é a bola aérea, como eu falei antes, eu acho que esse é um ponto que está crítico para amanhã, mas não sendo isso, o Vasco é superior, o Vasco é melhor, acho que o Vasco vai ganhar, acho que o Vasco também está acreditando mais na vitória, enquanto o Botafogo parece que já se entregou totalmente. Então a gente tem que aproveitar todos esses pontos favoráveis, inclusive de São Januário, para trazer esses 3 pontos que vão ser fundamentais para o Vasco na sobrevivência desse Campeonato Brasileiro. Meu palpite? Acho que o Vasco ganha no sufoco, que é sempre no sufoco mesmo. 2-1, gols de Germancano, a máquina de gols, e Iago Pikachu, que vai voltar a sorrir depois de um longo tempo. E você, meu amigo torcedor vascaíno, acha que o Vasco ganha esse jogo de hoje? Acha que o Vasco, enfim, vai abrir essa distânciazinha ali para a zona de rebaixamento? Escreve seu palpite aqui no vídeo. Tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas.